Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. A gente segue falando da Chapecoense, só que agora o assunto é dentro do campo, né? Então ainda não esqueceu a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro, treina para a segunda partida, né? Que vai ser contra o Vasco da Gama, a primeira em casa pelo Campeonato Brasileiro. E a ordem lá pelo CT da Água Amarela agora é que os jogadores não falem com a imprensa. Treino e mais treino. Um crescimento ano após ano. Desde que chegou na Série A, o retrospecto do Verdão só melhorou. Na primeira temporada, a Chape terminou a competição na 15ª posição. No ano seguinte, ficou na 14ª. Em 2016, subiu para a 11ª. E no ano passado, fez a melhor participação da história, na 8ª posição, garantindo vaga para a pré-Libertadores. Resultados que criam a expectativa de que, mais uma vez, a Chape vai chegar ainda mais longe. O fato de ter criado a melhor campanha da história do clube, ter sido campeão do segundo turno, ter ficado em 8º lugar, com classificação para Libertadores, né? No segundo ano seguido, embora o primeiro ano tenha sido uma declaração de participação, coisa que você sabe que alguns clubes levam 10 anos para conseguir participar de 2 Libertadores, evidentemente que o torcedor, qual é a expectativa do torcedor esse ano? Que aconteça tudo isso ou mais do que isso. Agora, como eu digo, eu sou um torcedor da Chapecoense, óbvio, mas com a visão de profissional que eu tenho que ter, essas coisas não são tão simples. Assim como nos anos anteriores, o planejamento da Chape inclui a permanência na elite e a busca por uma vaga em competições sul-americanas. Adversários serão 19. O próximo é o Vasco da Gama. E o retrospecto é positivo para a Chape, que nunca perdeu para o time carioca em campeonatos brasileiros. Vitória, certamente, nós vamos buscar muito já ela no próximo fim de semana, vai ser de todos. Boa tarde, Badar. Não se fala em outra coisa. Vencer o Vasco para deixar esse clima ruim para trás. Como eu falei antes da reportagem, os jogadores não vão mais falar com a imprensa nessa semana. Hoje à tarde o Verdão treina, um treino aberto no CT da Água Amarela, mas sem coletiva de imprensa. Amanhã à tarde é o técnico Gilson Kleina que vai falar com a imprensa, mas aí o treino é fechado na Arena Condá. É por aí mesmo, Badar? É por aí sim. Já foi dito depois do jogo lá contra o Atlético Paranaense pelo próprio Rui Costa que a semana seria de falar pouco e de trabalhar bastante, né? E muito foco, muita concentração. Talvez tenha faltado isso. Agora a gente começa, né, com mais calma, com mais tranquilidade, repercutir, analisar aquilo que aconteceu antes da final contra o Figueirense, na semana que antecedeu o jogo lá contra o Atlético Paranaense. Talvez tenha faltado isso. Talvez tenha faltado um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco, né, um pouco mais de atenção para com 2 jogos que seriam muito importantes. E uma coisa resultou na outra, né? Então, é uma semana um pouco mais pesada, com o ambiente mais pesado, e a prova está aí. Eu acho que a decisão de que os jogadores não falem mais não é nem tipo, vamos adotar a lei do silêncio. Não se trata disso. Eu acho até para evitar um desgaste maior, porque você tem que explicar uma derrota de 5-1 depois de perder um título estadual realmente é muito difícil. Então eu acho que não tem nada demais, eu acho que a programação, né, e as atitudes estão demonstrando isso, que a concentração e o foco é muito maior do que era nos últimos 2 jogos, né, que os resultados infelizmente não foram bons, e talvez parta daí a recuperação da Chapecoense contra o Vasco da Gama. Para deixar tudo isso para trás, é bom que né, passe logo essa semana, que venha o jogo contra o Vasco que joga hoje à noite pela Libertadores contra o Racing, um jogo desgastante lá na Argentina. Né, mas a Chapecoense tem que se preparar bem, se concentrar bem, resgatar a sua força dentro da Arena Condá e contra um clube de tradição como é o Vasco da Gama. Então, domingo, com uma vitória, com uma boa atuação, certamente o ambiente melhora muito e dará tranquilidade para a sequência do Campeonato Brasileiro. E até para começar a pensar na Copa do Brasil, porque agora sim está chegando a hora da Chapecoense disputar a Copa do Brasil. E ontem à noite a gente já conheceu alguns dos primeiros times, enfim, a garantir a classificação agora para as 8ª de final, que vão se juntar aos clubes brasileiros que disputaram a Libertadores nesse ano, também com o clube vencedor da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos conferir como foram os confrontos de ontem à noite. O Goiás venceu o Avaí. Giovani abriu o placar na cobrança de pênalti. No segundo tempo, Carlos Eduardo bateu cruzado e deu vantagem e a classificação para o Goiás. Em Pernambuco, o Náutico enfrentou a Ponte Preta e tinha a árdua missão de vencer por 4 gols de diferença, mas não teve como. Timbó marcou o único da partida nesta cobrança de pênalti. Final de jogo, Náutico 1, Ponte Preta 0, que com o placar garantiu a classificação.
O Atlético Mineiro empatou com o Ferroviário. Em casa, o time cearense se sentiu à vontade e conseguiu abrir o placar. O Esquerdinha fez de cabeça. Ainda no primeiro tempo, o Mazinho aproveitou a sobra e ampliou para o Ferroviário. O Atlético só reagiu na segunda etapa. Roger Guedes mandou um chute certeiro. E Gustavo empatou 2-2, garantindo a classificação para o Galo. Aí então, os jogos da Copa do Brasil ontem, o Avaí deu adeus, perdendo para o Goiás, e deu adeus também o Claudinei de Oliveira, que foi demitido hoje pela manhã. A Copa do Brasil é a galinha dos ovos de ouro do futebol brasileiro nesta temporada. O Avaí deixou de arrecadar, sendo eliminado ontem, 2.400.000 reais, que é o que paga a Copa do Brasil para as oitavas de final. Então, amanhã, 11 horas da manhã, e hoje se define os últimos 2 classificados, amanhã, 11 horas da manhã, nós vamos ter o sorteio dos confrontos, aonde vai ser o primeiro jogo, que dia e aonde vai ser o segundo jogo. Então, no pote A dos clubes que estão, ou participaram e participam da Libertadores, a Chapecoense, que já caiu fora, entra nas oitavas e já embolsa 2.400.000 reais de cota, e se avançar para as quartas de final, vai embolsar mais 3 milhões de cota. Então vejam como é importante a Copa do Brasil. Então teremos Chapecoense de um lado, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Vasco e Santos. Do outro lado já tem garantido o América Mineiro, campeão da Série B, o Atlético Mineiro, que classificou ontem, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, o Goiás, que classificou ontem contra o Avaí, Luverdense, campeão da Copa Verde, e a Ponte Preta, que eliminou o Náutico. Hoje à noite, os últimos 2 confrontos. O São Paulo, que joga em casa com o Atlético, o primeiro jogo, o Atlético Paranaense ganhou em casa de 2-1, e o Vitória contra o Inter, primeiro jogo o Inter ganhou dentro do Beira-Rio. Então amanhã, 11 horas da manhã, é o sorteio. Pote A contra Pote B, vamos torcer para que a Chapecoense pegue aí um bom adversário com chances de avançar também na Copa do Brasil e quem sabe, primeiro jogo já, quarta-feira, dia 29 da semana que vem. O Internacional viajou ainda na tarde de ontem para Salvador para se preparar para esse jogo que é decisivo. Colorado leva uma vantagem de 2-1 do jogo da ida e agora vai enfrentar o Vitória no Barradão. Depois de ficar quase 3 semanas sem jogar, o Internacional entra em campo hoje à noite pela Copa do Brasil. Para enfrentar o Vitória, o técnico Odair Hellmann fará pelo menos 3 mudanças no time. A começar pelo gol. Marcelo Lomba deve ser o titular. E Rodrigo Moledo vai estar na zaga, ao lado de Vitor Cuesta. A outra novidade é no ataque, que deve ser formado por Roger e Rossi. Eu acho que o Vitória também vai vir bem desgastado, né? Eles têm muitas decisões aí pela frente. A gente está descansado e o nosso primeiro jogo é aqui em casa, com o apoio do nosso torcedor. É um jogo de mata-mata que a torcida gosta e a gente gosta. E a gente vai com tudo para fazer um grande resultado para classificar depois lá na Bahia. Eliminado no Campeonato Gaúcho ainda nas quartas de final, o Inter busca uma boa campanha na Copa do Brasil. O adversário também entra em campo querendo a classificação. O Vitória foi derrotado na final do Campeonato Baiano e o técnico Wagner Mancini está pressionado para conseguir melhores resultados. Tá, a gente teve um pequeno probleminha, esse na verdade... o Patrick ali, ele tá meio diferente, tá diferente, né? O que tu achou dele? É igual as informações, na verdade, né, Badá? Essa matéria foi do primeiro jogo, antes do jogo do Internacional com o Vitória no Beira-Rio. E aí o Inter fez o dever de casa. Tá certo, apesar de sofrer um gol do Vitória, gol fora de casa nessa parte não vale. Então, tudo bem, e o Inter leva essa vantagem para jogar no Barradão agora. O Internacional, por ter sido eliminado do Campeonato Gaúcho, tem uma pressãozinha a mais na Copa do Brasil. E o Vitória também, por não ter conquistado o Campeonato Baiano, também tem essa pressãozinha. Os dois. O Internacional, ainda que começou bem o Campeonato Brasileiro, ganhou do Bahia pelo placar de 2-0, fez um bom jogo, domingo lá no Beira-Rio. O Internacional está com uma intensidade de jogo boa, um sistema defensivo bem postado, e isso vai ser importante, né? E também a mudança do regulamento, de certa maneira, fica bom para o Internacional, porque se pelo regulamento antigo o Vitória ganhasse de 1-0, estaria classificado. Se ganhar de 1-0, a definição vai para os pênaltis. Mas, por aquilo que a gente viu no jogo lá no Beira-Rio, o Internacional tem mais time do que o Vitória. Então, claro que o Vitória vem para um tudo ou nada, né? Porque é o que eu falei antes, a Copa do Brasil está pagando muita grana. E os clubes todos estão precisando muito. Então, eles levam muito a sério a Copa do Brasil. Então,
Não se pode esperar facilidades, mas vamos combinar de que o Internacional tem mais time no papel, mais investimento e tem todas as condições de seguir em frente na Copa do Brasil. E classificando, Chapecoense fica de um lado, Inter fica do outro. No sorteio, pode ser que se encontrem nas oitavas de final. Já pensou? Pode ser, desde que o Internacional se classifique hoje, né? Exatamente. A gente vai ver agora, então, como foi a preparação do Internacional para enfrentar o Vitória. O Colorado vive um bom momento, vem de 3 vitórias seguidas. Vai entrar em campo hoje para defender a vantagem conquistada no jogo de ida. O adversário será o Vitória e o jogo vai ser longe de casa, no Barradão. O objetivo é vencer a partida. A gente tem uma vantagem e essa vantagem a gente tem que fazer valer lá nos 40 minutos do segundo tempo. Então, é como jogar uma partida importante fora de casa, né? Que não der para ganhar, não perde. Então, a gente vai buscar nosso objetivo, que é o principal, né? Que é passar de fase. O time comandado por Odair Hellmann terá 2 desfalques. O atacante Rossi lesionado e o volante Edenilson suspenso. Nico Lopes e Gabriel Dias devem assumir a titularidade. O goleiro Danilo Fernandes foi relacionado, mas Marcelo Lomba vai ser mantido na meta. Após vencer por 1-0 no Beira-Rio, o Inter pode empatar, que ainda assim avançará para as oitavas de final da Copa do Brasil. E a aposta colorada está no quarteto de ataque, formado por Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e William Potker. Eles são responsáveis por 17 dos 29 gols do time na temporada. A gente trabalha para dar nosso melhor e ajudar o clube. Graças a Deus isso encaixou bem e até agradeço, né, o carinho que a torcida tem tido por mim, né? É uma recíproca boa. A gente mostra dentro de campo e eles retribuem fora de campo. Então, não vou dizer que esperava, mas eu projetei isso, trabalhei para isso, está acontecendo hoje. Tá aí esse ataque do Internacional, né? Um quarteto forte. Esse Patrick é muito bom jogador. Jogador que recompõe bem, tem posição física pelo lado esquerdo ali. Então o Internacional é aquilo que eu falei antes, né? Tem mais time do que o Vitória. Agora tem que ir lá e jogar, enfrentar o Barradão. O ambiente lá no Vitória não é muito bom. É aproveitar para ir lá e classificar e seguir em frente na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil esse ano promete e promete muito. Só mandar um abraço aqui para a família Zapani. Estão nos acompanhando agora lá em São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste. Então, família Zapani, um grande abraço para todos. Conheci o Alexandre ontem, amigo do Léo. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Tudo bem. Tá certo, feito brique. Certinho? Feito brique. Grande abraço. Até amanhã. Bom, um abraço.